como foi conhecida por muitos anos, nada sobrou. O rio dos peixes e dos camarões de água doce foi canalizado. A terra fértil, tomada por hortas, plantações e pastagens, hoje dorme sob o asfalto. Os animais deram espaço aos carros e principalmente aos ônibus. Os coletivos partem do terminal do Parque Dom Pedro para todas as regiões de São Paulo. Da colina escolhida para erguer a escola que originou São Paulo, uma boa vista, uma visão estratégica. Toda essa área tinha uma vista especial, que era uma vista estratégica de domínio sobre a várzea, daí o nome da rua. O viaduto foi construído no início do século XX. Então, este trecho final foi construído com os edifícios nesta época, mas antes disso, a Rua Boa Vista era apenas um cotovelo que ficava lá no fundo. Era conhecida como Rua do Cotovelo, porque tinha dois lados, formava um ângulo que percorria os dois lados da colina, aquele lado de lá, para ter a vista total sobre a várzea. Do alto da Boa Vista era possível avistar a Várzea do Carmo, os bairros do Brás e do Pari, as encostas da Serra da Cantareira. Os anos passaram, mas o nome da rua, dado e consagrado pela população, permanece. A Rua Boa Vista, que é uma das ruas mais antigas de São Paulo, desde o século XVIII conhecida, que mantém o seu nome original, ela iria vir aqui do Largo São Bento e virava na Rua 13 de Dezembro e pegava a Rua Antiga Imperatriz, 11 e 15 de novembro, indo até o Largo do Palácio. O dinheiro do café talhou uma nova feição para São Paulo. Na terceira década do século passado, um viaduto deu um novo rumo à Rua Boa Vista, que deixou de lado o estilo europeu e ganhou ares nova-iorquinos. No começo do século XX já se pensava na ligação entre o pátio e essa continuação da própria Rua Boa Vista. Foi um viaduto, o viaduto Boa Vista, do Oswaldo Bratic, que já desde a década de 20 foi pensado em se construir, mas foi inaugurado na década de 30. E daí criando essa via de acesso interessante entre o pátio e ali a Rua Líbero Badaró. Em 1950, uma construção de linhas modernas e arrojadas deu o que falar. Alguns anos depois, o saguão do edifício paulista, projetado pelo arquiteto Rino Leve, ganhou um quiosque que permanece até hoje. A Especialista é uma mistura de loja de canetas e tabacaria e foi criada por dois irmãos, filhos de suíços que estudaram em Portugal. As charutarias só vendiam cigarro. Então, a minha ideia, como não tinha capital para montar uma loja grande, foi pôr canetas. E isso nós começamos lá na Praça do Correio, depois viemos para Líbero Badaró, aí viemos para cá em 54. Aqui, então, o senhor atendeu políticos, deputados, prefeitos? Ademar de Barros, Abreu Sodré, Jânio Quadro, todos eles vinham. É como eu disse para você, eles ganhavam as canetas, mas não sabiam usar. Então nós aqui que ensinávamos como é que se enchia, como é que se trocava as cargas. Muitas dessas canetas éramos nós mesmos que vendíamos, né? Mais de meio século no entorno do pátio do colégio renderam boas histórias. Aqui ficou toda a minha juventude, né? Não foi fácil, porque o período era bem mais difícil que hoje, né? Para o sujeito ser comerciante na minha época não era fácil, não foi fácil. São recordações difíceis, mas tem as boas também. Eu me recordo de uma delas que foi um dos fabricantes, não sei se foi Parker ou Schiffer, que veio no Brasil e quis conhecer a Especialista. E pensou que a Especialista era esse prédio inteiro
Quando ele viu, era essa portinha. Nós, graças a Deus, nós vendíamos bastante naquela época. Hoje ele é sócio da loja Especialista, mas seu Arthur começou como office boy. Na loja de canetas, viveu uma mocidade cheia de pequenas traquinagens e descobertas. As meninas ficavam aí para olhar as meninas subir no ônibus, né? Para ver as pernas delas. O senhor também? Eu era moleque, olha. Também, né? Nós tínhamos um espelho aqui embaixo. Os moleques trabalhavam aqui, ficavam vendo todas as pernas das meninas aí. Pelo espelho. Pelo espelho. Os moleques eram o senhor, é isso? O moleque era eu e mais alguns, né, que trabalhavam aqui, né? Eram bastante moleques. Muitas pernas também. Das pernas também. Da capital paulista, apesar das mudanças constantes, continua sendo a principal referência de uma São Paulo antiga. São Paulo nasceu na colina onde foi construída a Escola dos Jesuítas, mas o pátio do colégio não abriga o chamado Marco Zero da cidade, que está na Praça da Sé. Quem sabe que razões estão por detrás dessa determinação? Nós não compreendemos. Nós não temos nenhuma explicação razoável para que o Marco Zero não tenha o seu monumento, por assim dizer, aqui. Seja como for, o pátio do colégio é por si mesmo, não é o monumento do início da cidade de São Paulo, portanto o Marco Zero. Ele não precisa ter um monumento além dele. As razões, repito, pelas quais se levou o Marco Zero para a Praça da Sé, nós desconhecemos e nós não temos uma explicação razoável. Onde surgiu a capital paulista, existe hoje uma réplica do que teria sido a igreja e o Colégio São Paulo. Um café-restaurante e um museu de arte sacra recebem os visitantes que querem saber um pouco mais sobre São Paulo, sobre nossas origens. Das antigas construções que compuseram o pátio do colégio, restaram a parede e as fundações de uma das igrejas que lá foram construídas e demolidas. No museu, em meio à opulência de quadros, esculturas, relevos e joias, pequenas imagens, de no máximo 25 centímetros, destacam-se na coleção e contam muito do modo de vida do povo de São Paulo. As paulistinhas, que datam do século XVII, XVIII e XIX, são de barro, pouco elaboradas, com bases largas, sem movimento, bem longe das imagens sacras mais elaboradas e ricas que eram produzidas na Bahia, Minas e Pernambuco. Da construção de pau a pique à megalópole, por muitos anos a capital paulista foi um pacato vilarejo. Mas desde a fundação, em 1554 até hoje, não parou de crescer. Do pátio do colégio, cruzou os vales dos rios Tamanduateí e Anhangabaú, avançou pelos caminhos tortuosos do Tietê e do Pinheiros, subiu outras colinas, conquistou outros planaltos. Um movimento incessante, cheio de desafios e histórias guardadas em cada esquina, em cada nome de rua. Os olhos não mais alcançam o horizonte, como naqueles primeiros tempos. Mas o pátio do colégio e as paulistinhas teimam em continuar como o coração, de onde partem todas as veias e artérias que pulsam, com jeito de gente, gente simples, trabalhadora, com jeito de São Paulo.